Queridos, queridas, estamos aqui de novo para continuar nosso bate-papo, nossa conversa sobre as peculiaridades, a história, o patrimônio, a riqueza cultural e os desafios da Baixada Fluminense. Bom falar com vocês mais uma vez, espero que todos estejam muito bem. Na primeira postagem, essa é a segunda, nós nos concentramos a entender a origem do termo Baixada Fluminense. E a gente percebeu juntos que o termo derivava dos estudos geomorfológicos que entendiam a Baixada Fluminense como essa faixa costeira de terra entre o litoral do estado do Rio de Janeiro e as cadeias de montanhas do interior do estado, em particular a Serra do Mar. Faixa essa estreita que vinha de Mangaratiba, atravessava os atuais municípios daquela que se chama hoje Baixada Fluminense e se estendia até o norte do Rio de Janeiro, passando pela região dos lagos até chegar a Campos, onde essa planície é bem mais extensa. Entendemos também que esse conceito contemporâneo de Baixada Fluminense configurou-se a partir dos anos 60 e tomou corpo nos anos 70 e nos anos 80. Mas naquele tempo, naquelas décadas não tão distantes, as décadas da minha infância e adolescência, a limitação da Baixada Fluminense cuidava dos municípios de Nova Iguaçu, o seu município mãe, Belfor Roxo, à época distrito, e depois nos anos 80 município, São João do Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, que haviam se emancipado lá nos anos 40 e estendia-se em alguns casos até Magé. Mas hoje, a configuração Baixada Fluminense, dentro da região administrativa oficial, chamada região metropolitana, hoje a Baixada Fluminense, ela abriga por volta de 13 municípios. Vamos tentar nomeá-los, eu sempre esqueço um ou outro. Esquecendo-os, vocês, por favor, me corrijam aí na timeline. Vamos lá, da esquerda do mapa para a direita do mapa. A gente começa lá nas fronteiras de Mangaratiba, que não está incluída na Baixada Fluminense, e a gente começa com o município de Itaguaí. Depois se estende até Seropédica, que já foi distrito de Itaguaí, mas agora é um município. Avança na direção de Japeri, logo ao lado de Japeri, Paracambi. Descendo um pouco, seguindo a linha traçada pela Via Dutra, a gente tem o município de Queimados. E aí chegamos ao território da antiga Nova Iguaçu, que abriga Nova Iguaçu e os seus distritos recém-emancipados. Mesquita, Belfor Roxo, e em direção ao centro da atual Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João do Meriti e um pouquinho mais ao centro do mapa, na direção das fronteiras do Rio de Janeiro, Nilópolis. Atravessando esses 5 municípios que eu acabei de citar, a gente chega até o seu lado direito, o lado direito do mapa, que faz a curva do Recôncavo da Guanabara, até quase ao norte do Recôncavo. E aí estou citando o município de Magé e o município de Guapimirim. E eu havia dito na conversa passada, ou na aula passada, olha meu vício de professor, que eu incluiria nessa Baixada Fluminense extensa à esquerda Mangaratiba e à direita Itaboraí. Mas é só minhas observações. E o que congrega esses 13 municípios no que chamamos de Baixada Fluminense hoje? Se antes a linha argumentativa baseava-se nos estudos morfológicos, geomorfológicos, hoje, já a partir dos anos 80, a unidade Baixada Fluminense está representada em municípios que têm uma configuração social e urbana muito parecida. Uma sociedade socialmente desagregada, uma crise muito grande de seus equipamentos urbanos, uma desordem socio-urbana muito grande, grandes índices de criminalidade, grandes índices de problemas sociais graves, como a falta de equipamentos que cuidem da saúde e da educação. Toda essa
essa lista de negatividades nos anos 70 e nos anos 80 acabaram dando à Baixada Fluminense essa característica muito negativa, trazendo para a Baixada Fluminense um sentimento muito preconceituado. Hoje, né, muitas dessas deficiências elas foram superadas, mas estão longe, muito longe de atender os anseios e as necessidades do povo trabalhador da Baixada Fluminense. Essa desordem urbana e essa configuração cheia de lacunas, ela tem duas raízes. Primeiro, uma explosão demográfica derivada da migração que a região abrigou a partir dos anos 40, mas com grande ênfase nos anos 50, 60 e 70. A população baixadense multiplicou-se nesses períodos. E as elites brasileiras, fluminenses e as elites locais nunca deram muita importância em cuidar do bem-estar dessa população. Com raríssimas exceções, governadores, prefeitos, vereadores cuidam dos seus negócios, atender os anseios dos seus grupos, e a população baixadense, ao longo dessas décadas, sofreu com esse descaso. Quem vive em cada um desses municípios e sabe da história política, pelo menos recente, desses municípios, sabe do que eu estou falando, né? As câmaras repletas de vereadores, muitos ligados, lamentavelmente, a redes criminosas, as prefeituras cuidando de enriquecer aqueles que delas se apropriam através da eleição ou através da imposição. Alguns desses municípios foram governados por prefeitos indicados em momentos históricos dramáticos. O caso de Caxias, por exemplo, que durante 21 anos foi uma área de segurança nacional governada por coronéis e generais. Então, essas gestões, né, distantes das necessidades populares, dos trabalhadores e das trabalhadoras da Baixada Fluminense, que colaboram decididamente para construir a riqueza não só da região, mas do estado do Rio de Janeiro e, portanto, do Brasil. Durante essas décadas, essas necessidades foram negligenciadas. Eu disse há pouco, e vou repetir, que muitos desses tópicos avançaram positivamente nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda estão muito, muito distantes daquilo que precisa ser construído. A outra razão, além dessa configuração se basear nessas características urbanas e sociais comuns, digamos, a origem histórica comum. Esses municípios, eles são derivados da fragmentação de 3 grandes vilas que existiram no século XVIII. A Vila de Magé, mais antiga, 1789, e enquanto assentamento bem interior, ainda no final do século XVI, mas alçada a vila, a primeira vila configurada aqui para além da cidade do Rio de Janeiro, 1789. A Vila de Itaguaí, em 1818, né? E a mais recente delas, que está no centro geográfico da tal Baixada Fluminense contemporânea, que é a Vila de Iguaçu, elevada a tal em 1833. Não, coincidentemente, com a elevação também da Vila de Vassouras, a mesma categoria, no mesmo ano, que tem a ver com a dinâmica da produção do café. Café produzido em Vassouras, transportado pelos rios que cortavam a Vila de Iguaçu, em particular o Rio Iguaçu. Vamos falar sobre isso depois, assim, com mais cuidado. Então você tem uma configuração de 13 municípios marcados por essas características socio-urbanas, pela desigualdade social, pela falta de compromisso com suas lideranças políticas, repito, com raras exceções. Eu acho que um dos males que se tem em relação à análise política é a generalização. Todos os vereadores, todos os prefeitos da Baixada Fluminense, todos os governadores, eles fazem parte da mesma panelinha de incapazes e mal intencionados. Não, ao longo da história política da região, nós tivemos homens e mulheres valentes que enfrentaram essa conjuntura e aqui e ali conseguiram produzir algum avanço. Assim como o povo trabalhador
baixadense, organizada em seus movimentos sociais, fizeram avançar muitas questões. Em política, generalizar é um problema, porque ao generalizar você sacrifica os bons em nome do altar pernicioso dos maus. E aí, quando se debruça a fazer escolhas políticas nas eleições, acaba votando em qualquer um ou acaba, pior, né? Reproduzindo esses modelos de política como uma ação criminosa, quando na verdade a ação política ela é contundente e fundamental para construir sociedades mais justas e sociedades democraticamente equilibradas. Então, se a história política da nossa região ela é marcada por essas ações políticas degradadas, repito, houveram e existem hoje homens e mulheres ocupando cargos políticos que são merecedores do nosso respeito. Mas voltando à análise histórica, então você tem ali no século XIX a configuração dessas vilas, que à época era a configuração administrativa que dava independência ao território municipal. As vilas tinham suas câmaras de vereadores e o vereador mais velho da Câmara governava, como hoje governam os prefeitos. Essa configuração de vilas acabou deixando de existir quando o Brasil se tornou um país republicano a partir de 1989. A configuração de vila desaparece, no lugar dela, cidades e municípios. E é claro, no caso da Baixada Fluminense, a fragmentação que vai ocorrer a partir dos anos 40 e dos anos 80, com o surgimento dos novos municípios, muda de vez esse mapa político-administrativo marcado pelas vilas que eu acabei de citar. Há muita história, né? Não apenas no século XIX, mas para quem dele, né? Não estou aqui dizendo e não quero que vocês entendam que a história da Baixada Fluminense ela começa no século XIX. Não, o território onde hoje chamamos de Baixada Fluminense, ele é rico de história profunda, da presença dos povos de Sambaqui em seus litorais, da presença da nação Tupinambá, que vivia aqui antes da chegada dos portugueses, e com a chegada dos portugueses e outros europeus, no caso do Recôncavo, os franceses, esse diálogo com a nação Tupinambá é cada vez mais agressivo a ponto de exterminar fisicamente os Tupinambás, que aqui deixaram como herança para nós a sua toponímia, né? Os nomes dos lugares, o nome dos acidentes geográficos, alguns muito presentes em nossa vida. Vamos tratar disso também. Então, reparem, quantas são as janelas que podem ser exploradas num estudo minimamente sério sobre a Baixada Fluminense. E quanto é importante que eu, você, os moradores da região, os professores, as crianças, os jovens, dediquem-se a esse conhecimento. Então, meu desafio de estar aqui, falando como eu falei do termo Baixada Fluminense na primeira postagem, falando como eu falei agora da configuração socio-urbana e política administrativa da Baixada Fluminense, marcada pela desordem, pelo abandono e também por uma herança histórica administrativa comum ligada às vilas que aqui existiam no século XIX. Haverão outros assuntos. Aqui mesmo, nessa postagem, há questões que podem ser aprofundadas. Aguardo os comentários de vocês. Muito obrigado aí pela parceria de me ouvir. E quero dizer que estou muito feliz em estar colaborando e contribuindo e recebendo um abraço carinhoso de vários de vocês que estão aqui chegando no canal e divulgando o canal. Bom falar com vocês, que todos tenham dias maravilhosos. Até a próxima postagem.